nós acabamos de passar um momento da pandemia e tudo, né? E eu acho que teve, assim, a necessidade de médicos, muitos médicos, trabalhando nesse momento da pandemia. E vocês, assim, médicos veterinários, nesse momento de pandemia, vocês trabalharam, vocês poderiam, assim, fazer algo com os seres humanos também? Ou então, nesse momento de pandemia, vocês só podem tratar com animais? Cara, teoricamente é um negócio até inimaginável, né? Então, o veterinário mesmo, quando se forma, está na graduação, está ali trabalhando, ele nunca imagina que ele pode acabar tendo que agir numa situação de atender um ser humano, vamos dizer assim. Isso quase aconteceu, tá? Não tive nenhuma notícia de um médico veterinário de fato atuando na pandemia, mas eu mesmo cheguei a receber, né, uma solicitação do Ministério da Saúde para fazer um treinamento, caso isso fosse uma necessidade lá no começo, onde o pessoal não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e a gravidade que aquilo poderia chegar. Então, alguns médicos veterinários chegaram a receber como se fosse um comunicado, um né? comunicado que teria que fazer um treinamento online. Alguns chegaram a fazer, mas graças a Deus ninguém chegou a tal ponto, né? Então, eles acabaram tomando outras iniciativas antes disso. Teve alguns estudantes de medicina que acabaram se formando, pelo que eu sei, antes do tempo, até para poder agir na pandemia, né? Mas não tenho notícia de nenhum médico veterinário que tenha tido essa necessidade. E também eu vi, assim, que acho que tinha alguns respiradores que eram utilizados em animais e foram doados para poder... Cara, o médico veterinário, assim, as clínicas no geral, durante a pandemia, elas tiveram um problema com insumos. Então, por exemplo, um insumo muito comum, provavelmente quem não é da área não sabe nem o que é, chama-se Propofol. É um medicamento que a gente usa, é um dos medicamentos usados para indução anestésica e às vezes até para manutenção de anestesia. E muitas das medicações que a gente usa na medicina humana também são usadas na veterinária. Então, na situação onde pessoas tinham que ser entubadas, o Propofol foi usado muito acima do normal. E as próprias empresas elas não tinham como fazer a produção daquele insumo suficiente porque era uma questão mundial. A gente usa muito Propofol, às vezes até importado. Então, o Ministério da Saúde, né, claro, tem que fazer isso, começou a dar prioridade aos hospitais, às clínicas humanas, e a gente começou a ficar sem esse tipo de insumo. Não só o Propofol, mas eu acho que o Propofol foi o que mais a gente sentiu. E junto a isso, cara, o preço das coisas assim subiu absurdamente, né? Então, a gente que trabalha com médico veterinário em instituições particulares, que tem clínicas e tal, a gente sentiu isso também. Às vezes, um medicamento que custava R$10 uma ampola passou a custar mais de R$100. Uma caixa de luva ficou 10, 20 vezes mais cara. Nossa, muito caro. Então, acabou que ocorreu essa situação. Em contrapartida, apesar das coisas ficarem mais caras, já que você está falando da pandemia, foi uma época onde a gente teve um crescimento muito grande da medicina veterinária, das clínicas em faturamento bruto. Porque as pessoas meio que não tinham o que fazer, estavam dentro de casa e os animais, obviamente, continuam ficando doentes. E era a companhia das pessoas, né? Os animais. Era a companhia. Eles começaram a comprar mais, adquirir mais pets, né? Ou adotar de rua. E, obviamente, esses animais ficaram doentes, necessitam de vacina e por aí vai. Então, foi uma época ruim para todo mundo, mas que, financeiramente, para a medicina veterinária no geral, falando numa situação de empreendedorismo mesmo, né? E não, assim, falando que foi bom a pandemia, mas financeiramente, para o mercado de medicina veterinária, querendo ou não, foi bom. Subiu bastante, as clínicas aumentaram o faturamento 2, 3 vezes acima do que era antes, e a gente percebeu que depois que a pandemia acabou, isso baixou um pouco, mas não voltou à estaca que era antes. Então, o mercado de medicina veterinária acabou ganhando com isso, a verdade é essa. Entendi. Por ser também uma coisa, vamos dizer assim, na época da pandemia só podia abrir situações ali realmente necessárias, e a medicina veterinária foi uma das profissões que foi autorizado se manter aberto. Então, isso também ajudou. E a gente ainda está nessa fase de aproveitar, vamos dizer assim, desse crescimento, porque as pessoas adquiriram animais. Não esqueça de compartilhar os cortes, ao longo da semana vai estar saindo. Entra lá no Instagram do Centro Veterinário da Baixada, conheça o trabalho deles, eles têm um telefone, vou me deixar aqui na descrição para vocês conhecer essa referência aqui na Baixada Fluminense, não somente atendendo cães e gatos, mas principalmente outros animais de diversas áreas. Valeu, um abraço e sei que pode, galera.